Muito boa noite, amigos do Grande Prêmio. A sexta-feira vai terminando. Eu, Vitor Martins, venho por meio desta ou deste vídeo, não é mesmo, Rodrigo Berton, falar a respeito do que vimos, né? As primeiras impressões, ainda que já quase passe um dia, dos treinos livres, o que a Fórmula 1 apresentou nessa sexta-feira em Melbourne. Logo mais, se você estiver vendo esse vídeo antes do treino livre 3 e da classificação, claro, teremos uma situação muito mais real do que vai acontecer na Fórmula 1, pelo menos no GP da Austrália. Mas fato é que eu elenquei aqui 5 pontos, 5 interessantes pontos, depois algumas vertentes, né? Porque quem acompanhou aqui pelo Brasil a Fórmula 1 viu entre o treino livre 1 e o treino livre 2 a reprise do GP do Brasil de 93. E é estranho, né? Acompanhar uma corrida 25 anos atrás e como mudou tudo. Você olha para Interlagos mesmo, parece outro circuito. A organização, o sistema, ninguém correria naquele circuito. E aqueles carros todos, né? A gente não teria aquela Fórmula 1, muito embora pareça que tem uma equipe, né, daquela época atualmente. Primeiro ponto dos treinos. A eficiência da Mercedes. É claro que quando a gente viu a pré-temporada, viu a primeira semana inclusive da Mercedes, havia alguns problemas no carro. Levaram um segundo carro para a segunda semana com uma adaptação no bico. Você observa que o bico da Mercedes, que era único, né? Aquela coisa que você vinha, um desenho único, você não tinha curvas ao longo do bico, que era o bico tradicional. Levaram um bico, né, que você tem uma elevação do bico, e ele é redondo, coisa meio fálica, é redondo em sua ponta. E foi o que a Mercedes levou para a Austrália e teve um desempenho não dominante, obviamente, no primeiro treino. Houve, inclusive, uma proximidade das equipes. Ferrari e Red Bull terminaram logo atrás, uma distância menor que 2 décimos. Red Bull, quando eu digo Verstappen, no caso. E aí, já na segunda sessão, houve uma alteração muito grande em relação aos resultados, com a Mercedes colocando 8 décimos em cima do Pierre Gasly, que foi o terceiro colocado. É bom ponderar que as condições do tempo na segunda sessão também eram adversas. Havia muito vento, a pista estava pior na segunda sessão do que na primeira. Então a avaliação fica um pouco deteriorada. Mas mesmo assim atesta a evolução da Mercedes e coloca, claro, a Mercedes já no mesmo patamar da Ferrari, porque eu não creio que a Ferrari esteja tão ruim quanto pareceu estar, pelo menos na segunda sessão, demonstrando aí uma fraqueza que Vettel veio expor logo depois dos treinos. Então, no primeiro ponto, a Mercedes, claro, com Hamilton primeiro e Bottas logo atrás, parece ter recuperado o terreno que era preocupante num primeiro momento, na primeira semana, e foi desenvolvendo ao longo da semana seguinte nos testes, tanto que, em termos de tempo, terminou apenas 3 milésimos atrás da Ferrari do Sebastian Vettel. Então esse é o primeiro ponto. A Mercedes está de volta. Não tem como descartá-la na luta pela vitória e, óbvio, na luta pelo título desse ano. O segundo ponto é, claro, a Ferrari. Se a Mercedes eventualmente escondeu o jogo em alguma coisa, e a própria Ferrari parece ter escondido o jogo nos testes, não demonstrando tudo que poderia demonstrar em Barcelona, na Austrália chegou meio pisando em ovos, né? Não brilhou, não andou tão rápido. A Ferrari também não é muito preocupada. A gente viu muitas das vezes nos anos anteriores que a sexta-feira para a Ferrari é uma sexta-feira de testes. Me espanta um pouco a Ferrari vir com esse desempenho tão ruim a princípio, mas mais ainda quando o Vettel vem dizer que ele parece ter dançado com calçados novos, calçados apertados. A Ferrari obviamente não perdeu a mão de Barcelona para cá. Nem tinha como errar. Nem tinha como fazer alguma mudança que proporcionasse tamanha, entre aspas, lentidão. Então, eu tenho a impressão que a Ferrari, sim, está escondendo o jogo, ou, mesmo que não esteja, que o seu grupo comece a trabalhar ao longo dessa sexta-feira / sábado para mudar essa situação, ver onde está errado no carro, ajustar o carro e colocá-lo como estava lá nos testes em Barcelona. A não ser que não seja a pista para esta Ferrari. Mas eu não tenho como
ver que a Ferrari perdeu a mão em 2 semanas. Não há como pensar isso. Se acontecer, é mais uma situação de a gente ver que a Mercedes deu um imenso salto do que propriamente a Ferrari ter perdido a mão. E em paralelo a isso, né, temos essa Red Bull, ainda nesse segundo item que eu apresento a vocês. A Red Bull acertou a mão com o seu carro. A parceria com a Honda é muito boa. Tem um piloto ótimo, que é o Verstappen, e precisa ver o que o Gasly vai fazer dessa temporada, principalmente se livrando das amarras de Helmut Marko, né? É um carro bem feito, é um carro bem nascido, mas é um carro que ainda vem como terceira força. E não é, talvez, 2 décimos pior que Ferrari e eventualmente Mercedes, ou Mercedes e eventualmente Ferrari, como levou a crer o Christian Horner em um primeiro momento. Não acho, portanto, que a Red Bull venha para brigar pela vitória. Não vejo esse carro ainda brigando pela vitória, muito embora me pareça um carro que já comece com bons passos, considerando a vinda da Honda por cá. Então, a Red Bull está ali no caminho para ser a equipe que vai incomodar, não por enquanto na Austrália. Um outro ponto, que é o terceiro ponto, eu entendo que Alfa Romeo e Toro Rosso sejam, a princípio, as líderes do pelotão intermediário, eu vou falar daqui a pouco desse pelotão, principalmente pela aliança que venho falado nos últimos vídeos, que elas fizeram respectivamente com Ferrari e Red Bull. Do que lhe é permitido correr e tirar proveito do regulamento, Alfa Romeo e Red Bull e Toro Rosso pegaram o desenho, as partes dos carros de Ferrari e Red Bull e transformaram para o seu, até porque a Toro Rosso não ia fazer, por exemplo, um trabalho de 1 ano à toa. Ela sabia disso, sabia o que o regulamento lhe permitia, e mesmo não tendo um diretor técnico, o James Key, que está indo para a McLaren, ela consegue andar ali no ritmo bom o suficiente para liderar esse pelotão. O problema é que tem 2 pilotos que a gente precisa prestar atenção. Eu falava, por exemplo, no nosso querido Padocast ontem, que Alexander Albon seria uma grata surpresa e acreditaria que ele lideraria a equipe porque ele é muito bom piloto. O problema é que ele começa essa pré-temporada e esses primeiros treinos muito errante. Ele tem escapado, ele tem cometido alguns erros, ele precisa ainda pegar a mão desse carro. E aí vai da paciência da Red Bull e da Toro Rosso para que ele se acostume com o mundo da Fórmula 1 e se acostume com o mundo da Red Bull. É bom lembrar que ele não era piloto de desenvolvimento da Red Bull no seu programa, que hoje é falho, como a gente vem dizendo sempre. Então, aquele mesmo Helmut Marko que enxotou Kvyat, que não tem paciência com Gasly, terá de ter paciência com Alexander Albon. Do contrário, se não tiver essa paciência, o que vai fazer a Red Bull e a Toro Rosso se achar que esses pilotos não lhe servem, já que ela não tem um programa de desenvolvimento ou alguém ali na fila? Vai ter de partir para uma solução fora de suas amarras. Então, é interessante ver o que vai acontecer com esse piloto ao longo dessas primeiras etapas, não diria nem na Austrália, mas é um piloto que tem a oferecer. Daniel Kvyat andou bem, é bom lembrar, mas é aquela coisa, nós sempre vamos ter um pé atrás com o Kvyat, porque é a terceira vez que ele tem uma chance na categoria e no próprio conglomerado da Red Bull. E quanto ao Alfa Romeo, um dia sem problemas, um dia de bons tempos, Raikkonen liderando a equipe, Giovinazzi agora com um papel fixo numa equipe de Fórmula 1, coisa que ele não tinha anteriormente na Sauber, e que, por enquanto, vai ali mantendo o padrão da equipe, uma equipe que vem aí com pinta de terminar como quarta força, pelo menos desse final de semana, considerando que Red Bull, que Toro Rosso e Alfa Romeo estejam no mesmo patamar, a dupla Raikkonen e Giovinazzi está acima da dupla Albon e Kvyat. Então, se nada mudar ao longo do final de semana, se nenhuma equipe do meio do pelotão vier aparecendo com alguma novidade, a Alfa Romeo deve terminar pelo menos entre 7º e 8º nessa corrida. Depois tem esse pelotão intermediário, que é o quarto item que eu cito para vocês. Esse pelotão intermediário que vem bem amarrado, bem próximo mesmo, né? Alfa Romeo e Toro Rosso estão na frente, mas Red Bull, Haas e em certa escala a McLaren se aproximam bastante. A minha dúvida é a Racing Point. Ela não teve tão bons tempos, embora o carro seja quase outro em relação aos testes,
mas ela não tem tão bons tempos assim por enquanto. Vejo que essa equipe ainda vai evoluir, então ela está, digamos, no mesmo patamar dessa McLaren, que está um pouquinho para trás, mas a Racing Point, ali é o ponto de interrogação desse pelotão intermediário sobre o que ela pode fazer. É claro, ela tem um piloto e 7 décimos de outro piloto, precisa de um desenvolvimento ainda maior em relação a esse pacote que ela mal conhece, então o primeiro dia aparentemente foi para testar essas modificações aerodinâmicas que ela nunca havia colocado em pista porque não tinha peças de reposição lá na pré-temporada. Então Renault, Haas que se não quebrar também tende a evoluir, estão logo ali atrás de Alfa Romeo e Toro Rosso, e logo depois Racing Point e McLaren vem num pelotão bem misturado realmente. Interessante vai ser como essa Fórmula 1B tenta se aproximar da Fórmula 1A. Há uma diferença ainda gritante, que não esperava ver nesse primeiro momento, mas, é claro, são só as primeiras impressões. Espero que essas equipes evoluam a partir desse sábado para termos uma corrida melhor, ainda mais com esse pelotão mais aproximado em relação à Fórmula 1A. E o quinto item, por fim, olha, a gente viu nesse intervalo, como eu falei no começo do vídeo, a corrida de 93. Você olhar para trás e ver como andavam as Williams em 93 com Prost e Hill, e olhar essa Williams 26 anos depois, eu não diria que dá pena. Uma equipe tomar 5 segundos, isso não é nem Fórmula 1C. Isso não é Fórmula 1C. A Williams é um vexame, é uma vergonha. A Williams não deveria correr esse final de semana. A Williams tem desempenho de La Russe, Footwork, Minardi. Lembram? Na corrida de 93 aqui no Brasil, Ivan Capelli nem se classificou, companheiro do Barrichello, nem se classificou para a corrida. Ivan Capelli. A Williams na primeira prática na Austrália ficou a 7 décimos do tempo de 107%. Depois vem George Russell ainda dizer que os tempos não indicam coisa tão ruim assim. Como não, bonecão de posto? Eu imagino o Robert Kubica como é que deve estar. O cara esperar 8 anos para ter uma oportunidade na Fórmula 1 e cai uma bomba, uma rajada, uma granada dessa em suas mãos. Quem viu e quem sabe muito bem a história da Williams, até pelos documentários, você que é mais jovem, que não sabe quem foi a Williams nos anos 80 e 90, por exemplo, não tem ideia do que a decadência representa essa equipe. Fosse eu, Claire Williams, falaria, olha, escuta, eu não tenho condições de gerenciar uma equipe que pertenceu ao meu pai e até por relações familiares e emocionais, eu entrego a minha equipe a um grupo ou uma pessoa que tenha totais condições de refazer essa equipe do zero. Paddy Lowe já saiu, ela deveria pedir para sair, assim como o Henrique Boulier foi saído da McLaren tempos atrás. E em um parênteses em relação à McLaren, você que não acompanhou a entrevista de Gil de Ferran a Evelyn Guimarães, está no Grande Prêmio, me espanta também dizer, o Gil de Ferran, que de 0 a 10 ele dá uma nota acima de 5 para a McLaren. Acima de 5 significa que é abaixo de 6, né? Senão ele diria acima de 6. E a gente bem sabe, né, dos tempos que estudávamos lá na escola, nos educandários da vida, nos colégios da vida, que abaixo de 6 em muitas escolas está reprovado, está abaixo. Então alguém que vem dizer que um trabalho está acima de 5, significa que o trabalho não tem sido bem feito na McLaren. Mas isso é para outro momento. Agora a Williams é realmente algo espantoso, lamentável, sem peças de reposição. É de se envergonhar o quanto essa equipe está distante do pelotão da Fórmula 1B. A Williams está numa Fórmula 1D, está numa série D do campeonato. E é lamentável ver a que ponto chegamos numa Fórmula 1 em 2019, completamente diferente daquela de 93. Você olha para a Fórmula 1 de 93, caramba, gente, faz tanto tempo assim, a diferença dos carros era imensa. O Schumacher se recuperando na corrida depois que caiu para 9º lugar, chegou no Herbert, no Blundell, com uma facilidade imensa. Hoje teríamos mais dificuldades, claro.
a Fórmula 1A chegaria na Fórmula 1B, mas não com a facilidade, por exemplo, que o Schumacher chegou para ganhar o terceiro lugar. É incrível e é lamentável como, 26 anos depois, a Williams se tornou a escória da Fórmula 1. E não fossem os compromissos de patrocinadores, mal deveria participar do GP da Austrália, porque não tem carro, não tem equipamento para disputar uma corrida. Seria um vexame andar com as demais 9 equipes. Vamos ver como vai ser o final de semana da Fórmula 1 na Austrália. Compartilhem, comentem, curtam, inscrevam-se nesse canal, é o que todos pedimos. Fale para os amigos, no final de semana teremos muito mais vídeos falando a respeito dessa corrida. Estamos ainda vendo, viu, Rodrigo Berton, se vamos fazer um programa domingo, não pós-corrida, né, porque 4 da manhã ninguém merece, né? A lomba do cidadão não merece ser sacrificada desse jeito. No domingo pela manhã, a gente faça uma edição do Briefing, o nosso programa pós-corrida da Fórmula 1. Estamos vendo aí com os nossos patrocinadores, não há. Agradeço, não bebam tanto nesse final de noite, no começo de sábado. Acompanhem a Fórmula 1 e a cobertura do GP da Austrália no Grande Prêmio. Um grande abraço a todos. Tchau.